depois.
coração. Alô, som. Bom dia, amada Igreja do Senhor. Bom dia. Bom dia. Bom dia o pessoal da live também. Abra sua Bíblia no Salmo de número 111. Salmo de número 111. Vamos nos acalmar nessa manhã. Deus está no nosso meio e certamente vai nos abençoar. Salmo de número 111. Diz assim o texto sagrado: Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos falar com o Senhor nesta manhã. Os dias têm sido tão difíceis, as semanas tão agitadas, e às vezes por conta de toda essa correria não temos tempo sadio para buscar o nosso Deus. Portanto, vamos aproveitar esses poucos momentos que nós passamos aqui, mas vamos valorizar buscando o Senhor. O Espírito Santo nos ajuda nessa manhã. Toma o teu povo que se encontra aqui, aqueles que ainda vão chegar, aqueles que estão tendo acesso a este culto pela live. Nos ajuda, Senhor, nesta manhã. Nos renova nesta manhã. Não deixe que nós saiamos, ó Deus, como nós entramos aqui. Se entramos dispersos, desanimados, tristes, preocupados, que haja renovação. Se estamos felizes, alegres, mantenha a nossa alegria. Fala conosco, ó Deus, nessa manhã. Atua no meio da tua igreja. Nos renova, Senhor. Que seja um domingo de bênção. Que o Senhor continue nos abençoando. Já nos abençoou certamente no estudo bíblico e continua fazendo a tua obra neste domingo. É o que eu te peço de verdade, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar o nosso Deus nessa manhã. Louvado seja, Senhor Jesus, o teu santo nome. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado, entre as nações. Exaltarei, exaltarei a ti,
ti, Senhor, pelo que tu és, pelo que tu és, eu te adoro. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe a minha adoração, que é fruto da tua graça em nós, Senhor, e do teu amor, que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Louvado seja, louvado seja, oh Senhor, teu nome, o teu santo nome, nessa manhã e para todo sempre, Senhor Jesus, entronizado, entre as nações, exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor. Por ti engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Recebe a minha adoração, que é fruto, Senhor, da tua graça, tua maravilhosa graça em cada um de nós, Senhor, e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti. Mais uma vez, recebe a minha, recebe a nossa, Senhor. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Jesus. Engrandecerei, exaltaremos, Senhor, o teu santo nome, o teu nome.
Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? A nossa adoração que é fruto da sua graça, essa graça maravilhosa que nos alcançou. Aleluia. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, me amas. Teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama, e tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão na minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Ele me ama, Ele te ama, me ama. Teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama, e tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos seus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão na minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Na tua casa, Senhor, nós queremos viver mais e mais, mais e mais. Tu és a minha herança, meu Pai, razão na minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Sua igreja, tu és a minha herança. Tu
Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti, e só em Ti, Senhor. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Sua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti. Mais uma vez Tu és a minha herança, meu Pai, razão na minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na Tua casa, Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti, vivo só pra Ti, Senhor, pra Te adorar, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? Nós vivemos para o Senhor, para adorar ao Senhor, como diz essa próxima canção. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Tudo que nós temos veio de Ti, como nós falamos, por meio da Tua graça. Aleluia, Jesus. Adoração e Tua vontade é o que desejo, e tudo que traga louvores a Ti, servir-te, honrar-te é um privilégio. Deus grande e majestoso, me rendo em adoração. Recebe, Senhor, recebe minha adoração. Permita-me entrar no lugar que é somente Teu e contemplar a Tua santidade. Entre os querubins adorar. Tudo que tenho veio de Ti. O meu melhor, eu quero Te dar. Tu és meu tesouro, pra Ti, Senhor, adoração, a Tua vontade é o que desejo, e tudo que traga louvores a Ti, servir-te e honrar-te é um privilégio, Deus grande e majestoso, me rendo em adoração. Recebe, Senhor, nessa manhã, recebe minha adoração. Permita-me entrar no lugar que é somente Teu e contemplar
e entre os querubins te adorar. Recebe minha adoração. Permita-me, Senhor, permita-me entrar no lugar que é somente teu e contemplar a tua santidade e entre os querubins te adorar. Recebe minha adoração, Senhor. Permita-me entrar no lugar que é somente teu e contemplar a tua santidade e entre os querubins te adorar. Recebe minha adoração. Recebe nesta manhã, Senhor. Permita-me entrar no lugar que é somente teu e contemplar a tua santidade e entre os querubins te adorar. Ele é santo, santo. Santo, santo, Santo é o Senhor. santo é o Senhor. Declare nesta manhã, Ele é santo. Santo, santo, Santo é o Senhor. Santo, santo. santo, santo, santo é Santo é o Senhor. Aleluia. santo, santo, santo é o Senhor. Coloque a sua mão no coração enquanto os instrumentos tocam bem baixinho. Santo é o Senhor. Nós estamos diante do Senhor, daquele que é santo. Não podemos, em hipótese alguma, perder esta noção clara de que o Deus que nós servimos é santo, Pai. É santo. Ele é o santo Deus. E nós precisamos de Ti nesses dias, ó Pai. Nos ajuda a cada dia, Senhor, diante das nossas lutas, diante dos valores desse mundo, diante dos ataques do inimigo, diante dos ataques dessa natureza pecaminosa. Nós precisamos da Tua graça, da ação do Teu Espírito Santo, para que consigamos dia a dia caminhar mais e mais nessa estrada chamada santidade. Porque o Senhor, Ele vem buscar uma igreja santa. Toma a nossa igreja, Senhor, a igreja do Meyer, nas Tuas mãos. Cuida de nós, nos ajuda. A Tua palavra diz que nós somos santificados também através da Tua palavra. Que a cada culto, ó Deus, que a cada pregação, o Senhor possa santificar a Tua igreja. Recebe nesta manhã todo louvor, toda honra e toda adoração. No nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor, bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar, pode falar com o seu irmão. Se tiver calor, põe 23, está 24. Não sei como é que está aí. Entendi. Ah, tá. Dá pro Ricardo ali, depois pra mim. Se tiver calor, 23, não sei. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez,
Bom nós estarmos aqui nesse domingo. Como é importante, veremos essa questão hoje pela manhã, dentro da pregação, como é importante nós estarmos aqui. As semanas têm sido difíceis demais, né? Vivemos num estado onde tudo é muito corrido, né? Eu estava vindo para a igreja agora e tinha um cara na minha frente, como diz a minha mãe, um molenga na minha frente, você já fica estressado, não sai da tua frente. E o Rio de Janeiro é assim, né? Você, com tomar cuidado, você cai na pilha do estado, no sentido de, né, na agitação, enfim. E as pessoas trabalham muito, enfim, é uma correria. Então, se a gente não se organizar, às vezes é difícil você separar um tempo, né, para buscar a Deus. Então, é importante nós estarmos aqui aos domingos. Uns só podem vir pela manhã, outros só podem vir à noite, não tem problema, né? O ideal seria que todos pudessem vir os 2 cultos, mas o importante é que você esteja aqui para se alimentar na palavra de Deus. Alguns não podem sair de casa, né? Nós temos a nossa irmã Cleia, que está certamente nos vendo pela live. Ela não está mais aqui no MEA, mas continua com a nossa igreja e ela não sai, né, mais para o culto, mas graças a Deus por esse meio ela tem acompanhado, e outras irmãs também. Então, aqueles que não podem, participe pela live, né? Ouvindo a palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Um anúncio muito importante, dia 26, nossa cantata aí de Natal. Ontem eu estava aqui no ensaio, muito bom ensaio, eles estão aí trabalhando para isso. Então é uma oportunidade de você estar aqui na igreja, trazer um convidado, né, alguém para ouvir a palavra, o evangelho da salvação. Eu faço questão que todos estejam aqui no dia 26, domingo à noite, para nós celebrarmos o nascimento daquele que morreu para nos salvar, né? Olha que coisa tremenda. Então, celebrarmos aí o nascimento de Cristo. Então, será uma noite muito importante. Então, se organize. Eu sei que muitos não podem vir à noite, mas não é sempre, né? Mas vamos, nesse dia, fazer um esforço, estarmos aqui, e, se possível, trazer um convidado também. Tá bom, meus irmãos? Quarta-feira, nosso culto de oração, intercessão, estamos aqui nesse trabalho de oração, intercessão, apresentando a Deus cada família, cada homem, cada mulher, os desafios, as nossas lutas, a igreja, para que Deus continue aí conduzindo tudo conforme a sua vontade. Fim do ano já se aproxima também, daqui a pouco, né? E geralmente nós fazemos um culto aí bem direcionado para esse dia. Não que haja uma magia, né, na virada do ano. Se nós não mudarmos, nada vai mudar, mas a gente sempre procura buscar em Deus uma mensagem para o próximo ano, para termos como meta, né, um foco, para começarmos o novo ano aí focado. Tá certo? Estamos ainda em campanha. Janeiro será o último mês da nossa campanha, né? Nós estamos caminhando. Esse mês, 2 meses aí, nós estamos pagando algumas coisas que nós dividimos aí, né? E mais à frente vamos ver se nós fechamos o nosso propósito aí, que é fazer o nosso berçário ali. Vamos fazer em nome de Jesus e também colocar algumas persianas aí. Tá certo? Então, obrigado pelas suas contribuições, vocês estão firmes aí nessa campanha. E janeiro será, como combinado, o último mês de campanha. Tá bom? Nós temos primeiramente no dia 10 o nosso grande primeiro desafio, que é o pagamento do aluguel, 4.200. Então, se nesta manhã você tem a sua contribuição para entregar aí, você pode pegar o envelope com o nosso obreiro Ricardo. Alguns têm feito Pix, né? Você pode fazer também, não tem nenhum problema. Tá certo? Agradeça a Deus, porque todos nós estamos passando por dificuldade, o país está em crise, mas a igreja tem se mantido aí fiel nas suas contribuições. Amém, irmãos? Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Estamos chegando ao fim de mais um ano, Senhor.
um ano difícil para todos nós. E eu sou grato a Ti pela Tua mão poderosa sobre este local, cuidando, conduzindo. Obrigado pelos meios que entraram, Deus, nessa área financeira. Obrigado por tudo, Deus. Abençoa o Teu povo, não somente nessa área financeira, mas em todas as áreas. Obrigado, Deus, por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Se você tem uma contribuição, uma oferta, pode colocar aí na sala. Tá tranquilo aí o ar? Não tá quente não, tá bom? Hein, Júlio? Tá bom? Amém. Acho que é isso, né? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Nessa manhã, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Nessa manhã, apenas o versículo 13. 2 Crônicas, capítulo 20, apenas o versículo 13. E fique atento àquilo que Deus vai falar conosco nesta manhã, através da sua palavra. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13. Lembrando que nós temos um canal na igreja, né? E todas as mensagens também, se você quiser ouvi-las, vê-las, está no nosso canal. Diz assim o texto sagrado, 2 Crônicas 20, 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Vou ler outra vez. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, como a nossa irmã, né, está ali com um bebezinho, estavam ali em pé diante do Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos na nossa nação, de ficarmos livres, ó Deus, para pregar a Tua palavra, abrir as portas da igreja livremente, pregar a palavra de salvação, o Teu Evangelho, a Tua palavra, Senhor. Possamos valorizar isso. E que nesta manhã o Senhor possa me usar, ó Deus, para abençoar o Teu povo. Abençoar aqueles que estão tendo acesso à live. Eu preciso de Ti, eu preciso da ação do Teu Espírito Santo. Prepara o coração do Teu povo, os ouvidos, para que eles possam ouvir a Tua palavra e colocar em prática. É isso que eu te peço. No nome de Jesus, amém e amém. Bom, vimos na semana passada que Josafá, ele recebeu uma informação, lembram disso? Que ele recebeu uma notícia. E que notícia era essa? A notícia era que um exército enorme vinha contra ele, vinha contra o seu povo. E essa notícia, nós vimos, lhe deixou alarmado. Em outras versões diz que ele ficou com medo, que ele ficou profundamente abalado, que ele ficou perturbado. Mas vimos também que Josafá não ficou apenas curtindo, né, esse sentimento. Não, pelo contrário. Versículos 3 a 5 diz o seguinte, eu vou ler para vocês mais uma vez. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. E proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. E no versículo 6, na primeira parte, diz que ele orou. Versículos 6 a 12, Josafá, ele começa a orar. E diante da oração
que Josafá estava fazendo, o povo se coloca no templo para esperar a resposta do Senhor. Versículo 13, que diz, preste atenção, todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Observem que o texto é claro, todos estavam reunidos diante do Senhor. E Esdras, que segundo a tradição judaica, foi quem escreveu o livro de Crônicas, ele faz questão de mostrar que todos estavam ali de pé diante do Senhor. Ele faz questão de mostrar isso, ou seja, todos os homens, as mulheres, os filhos e os bebês estavam reunidos no templo, olhando para o lugar santíssimo, onde se encontrava a Arca da Aliança, que representava, a presença de Deus, esperando a resposta que Deus daria à oração que Josafá fez. Esse é o cenário. Todos ali, olhando para o lugar santíssimo, para a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, esperando qual seria a resposta que Deus daria à oração que Josafá fez. E eu comecei a perguntar para o texto, por que todos estavam ali, e não somente os homens? Por que a necessidade dos filhos estarem ali também? Por que que os bebês tinham que estar? Já que eles não tinham noção do que estava acontecendo. As mulheres poderiam ter ficado em casa com os filhos e o marido traria a resposta de Deus para toda a família. Mas por que, irmãos? A resposta é simples. Era importante que todos estivessem ali. Era importante que os homens estivessem. Era importante que as mulheres estivessem, os filhos estivessem, que os bebês estivessem. Pois lá no futuro as crianças, os bebês, saberiam que participaram desse momento tão importante para o seu povo. Pois diante de um momento tão difícil, uma guerra contra um inimigo mais forte, eles se propuseram a buscar a Deus para enfrentar essa guerra, pois era a única maneira de enfrentá-los, pois o inimigo era muito mais forte do que eles. É interessante que Josafá, ele não os obrigou a estarem ali. Não fez isso. Não foi estabelecido aqui um decreto dizendo que todos deveriam estar, não. Josafá apenas proclamou um jejum e todo o reino de Judá estava lá. Isso foi suficiente para o povo entender a importância, quero que você grave esse termo, a importância desse momento. E agora então todos jejuando, olha que coisa tremenda, buscando a Deus, buscando a sua ajuda, e Josafá orando. E agora então, do versículo 13, eles estão esperando a resposta do Senhor, como falei. E diante desse momento, em que todos estão reunidos no templo, esperando a resposta do Senhor, duas coisas me chamaram muito a atenção. Duas coisas. Primeiro, é a importância que eles dão a esse momento. A importância que eles deram ao jejum. A importância que eles deram em buscar a Deus. A importância que eles deram em buscar a ajuda de Deus. A importância que eles deram à oração. Esse povo sabia a importância de estar ali diante do Senhor, diante desse momento tão difícil para eles. E como Josafá já tinha dito em sua oração, eles não tinham força para enfrentar esse inimigo. Eles não sabiam o que fazer, mas os seus olhos estavam voltados para o Senhor. E a prova de que esse povo estava com seus olhos voltados para Deus é que assim que Josafá proclama um jejum em todo o reino de Judá, todos atendem ao seu chamado. É uma prova de que o povo, todos eles estavam confiantes no Senhor. Sabe, meus irmãos, às vezes, diante dos desafios da vida, diante do nosso inimigo,
diante da nossa natureza terrena, diante do pecado, diante das nossas guerras, falta à igreja essa noção clara de que é importante estarmos diante de Deus, de que é importante buscar a sua face, que é importante jejuar, buscar a sua ajuda, orar. E por não acharmos importante fazer o que Josafá fez, fazer o que o povo fez diante dessa situação tão difícil, muitos crentes, infelizmente, estão sucumbindo espiritualmente falando. Pois, como disse, os inimigos que enfrentamos dia a dia, vimos isso na semana passada, são inimigos poderosíssimos. E a prova disso é que muitos crentes que eu conheço, infelizmente, estão sendo derrotados espiritualmente. Muitos desses foram para o mundo e outros estão se arrastando dentro das nossas igrejas, pois não conseguem vencer os valores desse mundo, não conseguem vencer os ataques do diabo, não conseguem vencer os ataques da nossa natureza carnal, não conseguem vencer o desânimo, a incredulidade, enfim, não conseguem vencer suas guerras, que de fato não são fáceis de enfrentar. Se você tem guerreado, você tem percebido isso. E muitos desses estão desta forma porque não reconhecem a importância de buscar a Deus. Não entendem de fato que fazer o que Josafá fez é importante, é eficaz. E mais à frente veremos o resultado da busca que Josafá fez junto com o povo. Meus irmãos, nesses 9 anos que estamos aqui, sempre mostrei para vocês, às vezes sou até chato, a importância da oração, a importância de buscarmos a Deus, e vocês são testemunhas disso. Vocês são. Portanto, quando é marcada a oração com os homens aqui na igreja, era para todos virem, irmãos. Todos. E por quê? Porque é importante orarmos juntos como igreja. É importante orar pela nossa família, que o diabo ele quer destruir, irmãos. O diabo quer destruir a minha família, ele quer destruir a sua família. É importante orar pelo nosso casamento, que o diabo ele quer destruir. É importante orar pela salvação dos nossos filhos, que não nascem salvos. Não nascem. Portanto, já nascem condenados ao inferno. Nós precisamos orar, clamar, buscar, pedir que Deus salve os nossos filhos. É importante orar pela nossa vida espiritual. Mas por que muitos não vêm? Por que será que as reuniões de oração nas igrejas estão vazias? Porque muitos ainda não entenderam a importância de estarmos aqui juntos, orando como igreja. Claro, irmãos, claro, que eu sei que às vezes não dá para estar. Eu sei disso, eu compreendo. Eu sei que a vida é muito corrida, e sei que mesmo eu marcando às vezes com antecedência, mesmo assim muitos não conseguem estar mesmo. Existem os imprevistos, e eu procuro entender tudo isso, mas nunca consegui vir. Seja uma reunião de oração, seja um culto de oração. Será que Deus não quer que o seu povo esteja reunido para orar? Nós precisamos pensar nisso. O fim de ano é bom para você fazer uma autoavaliação do ano que passou. Nós precisamos considerar essas questões. E tem aqueles que podem vir e não vêm. E por que não vêm? Porque não consideram a oração importante. É simplesmente isso. E mesmo que alguns digam que consideram a oração importante, muitas vezes isso é dito apenas de boca para fora. E mais, a maneira que muitos reagem diante das situações adversas da vida mostra claramente que a oração não é algo tão importante para eles. A reação os condena. Meus irmãos, o fato de Josafá, diante dessa situação tão difícil, colocar em oração,
mostra claramente o quanto ele considerava importante orar. Ele não pensou duas vezes. E Esdras fez questão de registrar que todos estavam ali reunidos no templo, inclusive os bebês, para mostrar que era importante estar ali buscando a ajuda de Deus. Foi proposital. Lá em casa é assim, irmãos. Quando o bicho está pegando, a gente se reúne com as crianças. Hoje, um já não é mais tão criança. E muitas vezes, certamente, eles não entendiam o momento, mas estavam ali de mão dadas, orando, clamando a Deus. E, meus irmãos, eu não estou querendo dizer com isso que esses que não valorizam a oração não são crentes de verdade. Não é isso que eu estou dizendo. Que esses que não valorizam não são salvos, que são menos espirituais. Não é isso. Que não amam a Deus, ou como alguns chamam, né, crentes carnais. Não existe crente carnal. Não é isso que eu estou dizendo. Mas apenas estou dizendo que estes não valorizam a oração. Não dão o devido valor à oração. Não considera importante a oração. Se você fizer um autoexame, for sincero com você mesmo, você vai perceber isso. E meus irmãos, quem considera a oração importante, o valor que ela tem, você percebe logo. Apresente um problema a um crente que considera a oração importante. Apresente um crente que ora. Não importa a situação que você vai apresentar a ele, ele na hora vai dizer, vamos orar. Ele faz a ligação da dificuldade a Deus, vamos orar. Ele diz, vamos buscar a Deus, vamos buscar a ajuda de Deus. Vamos jejuar por essa situação. Meus irmãos, o meu propósito nessa manhã, nesse primeiro ponto, não é constranger ninguém. Não é diminuir ninguém, Deus conhece o meu coração, mas a minha intenção é despertá-los, para que vocês de fato valorizem a oração. Que vocês deem à oração a devida importância que ela merece. Que vocês considerem importante buscar a Deus nos momentos terríveis da nossa caminhada. Buscar a sua ajuda, jejuar, orar. E meus irmãos, eu estou falando de algo nessa manhã que eu tenho vivido na prática. Na prática. E se essa igreja se mantém de pé, com as portas abertas, é porque Deus tem usado esse instrumento chamado oração para mantê-la de pé, irmãos. Deus tem usado as nossas orações também para manter as portas dessa igreja aberta. Meus irmãos, quantas e quantas e quantas vezes nesses 9 anos, diante dos desafios que enfrentei, diante dos problemas, diante dos impossíveis, diante da minha incapacidade, me coloquei diante de Deus e disse para Ele em oração, Senhor, eu não tenho força para enfrentar essa situação, eu não tenho. Senhor, eu não sei o que fazer diante dessa situação. E Deus agiu. Glória a Deus. Esse povo considerou importante o chamado que Josafá fez para buscar a Deus, para jejuar, para pedir ajuda a Deus, para orar. E nós precisamos dar importância a essas questões também, e outras mais dentro do nosso contexto. Por exemplo, nós precisamos dar importância aos cultos da igreja, irmãos. Nós precisamos. Prestar o culto ao nosso Deus, isso é importante. Nos reunirmos. Nós precisamos dar importância à escola bíblica. As reuniões de oração que fazemos aqui na igreja, os eventos que fazemos aqui na igreja. Dia 26 estaremos aqui para celebrarmos o nascimento de Cristo. E eu entendo que esse é um momento muito importante. Pois nesse dia, mesmo sendo simbólico, estaremos celebrando o nascimento daquele que morreu para nos salvar. Isso é importante ou não é? Creio que é um momento muito importante para toda a igreja. E ninguém deve ficar de fora desse dia, onde estaremos celebrando o nascimento daquele que morreu para nos salvar. Amém? No versículo 4 diz, reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá,
para buscar a ajuda do Senhor. Observe bem como eles se propuseram a buscar a ajuda do Senhor. Veja como eles deram importância a essa questão. Eu estava pensando sobre essa pandemia. E creio que diante dela, diante desse vírus, diante desse inimigo invisível, a igreja errou muito em não ter orado mais sobre essa questão. Assumiu pouca responsabilidade. Confesso que vi poucas igrejas se unindo, se colocando diante de Deus para orar por esse momento. Creio que nós como igreja temos pecado nesse sentido, pois temos orado pouco e porque a igreja não tem orado de uma maneira mais intensa por essa pandemia. Talvez seja porque a igreja brasileira não ache tão importante a oração, tão eficaz. Imagine se as igrejas se unissem para pedir a misericórdia de Deus. Irmãos, com um sentido real, um sentido verdadeiro, não por interesses, porque alguns homens levantaram um jejum, mas era por interesse. Falamos isso porque conhecemos tais pessoas. Mas imagine se a igreja se coloca aos pés do Senhor. Senhor, tem misericórdia do Brasil. Se jejua, se busca a face do Senhor, tenho certeza que as coisas seriam diferentes. Eu não estou dizendo que Deus iria cessar, porque eu creio de verdade que é um juízo divino, mas Deus teria misericórdia do seu povo e daqueles que estão lá fora também. Faça um autoexame nessa manhã e observe as guerras que você tem enfrentado como filho de Deus. E veja se você tem dado a devida importância aos meios que você tem para enfrentar as suas guerras, espiritualmente falando. Meus irmãos, ouçam o que eu vou lhe dizer nessa manhã, hoje, dia 5 de dezembro de 2021. Grave isso. Se ficarmos passivos diante das nossas guerras, se ficarmos passivos diante do pecado, diante da nossa natureza carnal, diante do diabo, se não dermos a devida importância ao que está sendo tratado nessa manhã, muitos irão sucumbir em sua vida, em sua caminhada cristã. Grave isso. Pois, entre aspas, o exército que vem contra nós é enorme, as coisas vão piorar, irmãos. As pessoas não gostam quando eu falo isso, mas vão piorar. Biblicamente vão piorar, Jesus Cristo vai voltar. Portanto, nós dependemos totalmente do Senhor para vencer esse exército poderoso. Me refiro às lutas, às guerras. Meus irmãos, não é fácil a vida espiritual. Então, o primeiro ponto que eu destaco nessa manhã é a importância que nós precisamos dar à oração, aos meios que Deus proporcionou para que nós vençamos essas guerras. Segunda coisa que chamou minha atenção ao olhar para o versículo 13, sabe qual é, irmãos? É a expectativa que havia nesse povo em relação à oração que foi feita a Deus. O povo estava lá de pé. O que Deus vai falar? Ou seja, o que o Senhor vai dizer diante da oração que Josafá fez? O que Deus vai direcionar? O que Ele vai nos mandar fazer? Olha a expectativa aqui, irmãos. O que Ele dirá? Meus irmãos, se entrarmos no texto, perceberemos que essa expectativa da parte do povo é clara. Observe versículo 13, tente imaginar a cena, todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé, diante do Senhor. Ou seja, eles estavam na expectativa de ouvirem a resposta que Deus daria à oração que Josafá fez. E nós? Como está a nossa expectativa em relação às orações que fizemos esse ano? Já parou para refletir, para considerar as orações que nós fizemos esse ano? Pensa aí um pouquinho. E fazer essa pergunta nesse fim de ano é muito importante.
Pois dependendo da sua resposta, perceberemos o quanto as nossas orações foram vãs, foram vazias, foram recheadas de incredulidade, sem esperança, orações mortas. Pois se você for sincero com você mesmo e disser: pastor, para falar a verdade, eu nem lembro das orações que eu fiz durante esse ano. Você lembra das orações que você fez? Pastor, eu até fiz algumas orações e até lembro, mas confesso que não há nenhuma expectativa das orações que eu fiz. Se essa for a sua resposta, sinto informar que suas orações foram vãs, orações vazias, orações recheadas de incredulidade, orações sem esperança, orações mortas. Pois todos que oram ao Deus soberano, crendo de verdade, ficam na expectativa de que em algum momento Ele vai responder. Essa é a lógica, de que Ele vai agir justamente como esse povo. Josafá estava orando, e eles estavam lá. O que Deus vai falar? Isso é o normal. Se você tem orado pela salvação do seu filho, de um parente, de um amigo, é normal que você fique na expectativa que Deus vai ouvir a sua oração. Ou você não faz isso? Eu faço isso. Já estou vendo meu caderninho de oração e vendo: isso o Senhor respondeu, isso ainda não respondeu. Isso fala de expectativa. Se eu orei, se eu falei com Deus Todo-Poderoso, o normal é que eu espere que Ele responda. Se você tem orado a Deus pedindo uma resposta, é normal que você fique na expectativa para ouvir a sua resposta, a sua voz. Se você ora por uma cura, é normal que você fique na expectativa que Deus vai curar. Talvez Ele não cure, mas você fica na expectativa. Meus irmãos, quando nós lemos, eu acho tremendo isso, o livro do profeta Abacuque, vemos que ele tem alguns questionamentos. Não que ele estava revoltado, mas como um aluno quer saber informações do professor, havia uns questionamentos, situações que ele não estava entendendo. Então ele apresenta a Deus, ele ora. E ele diz algo no capítulo 2 que expressa muito o que eu estou falando. Ele diz assim, Abacuque 2:1: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. É dessa expectativa que eu estou falando, de falar com Deus e ficar aguardando a sua resposta. O salmista, o Salmo 40, versículo 1, em outra versão diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, ele tinha orado a Deus, e agora estava esperando pacientemente Deus ouvir o que ele tinha falado com ele. Isso é expectativa. É disso que eu estou falando. Quando o profeta Elias orou para que chovesse, depois de 3 anos e meio de seca em Israel, como vimos aqui no mês passado, depois que ele ora, ele fica na expectativa de que vai chover. Por isso que ele diz para o seu moço: vá e olhe na direção do mar. Disse ao seu servo, e ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias o mandou: volte para ver. Está orando para que chovesse. E ele está na expectativa de que a chuva venha. Será que essa expectativa é em seu coração, quando você ora? Portanto, se não há nenhuma expectativa em relação ao que você falou com Deus, ao que você pediu, ao que você orou, isso é uma prova de que você apenas orou por orar. É uma prova de que você apenas, como digo aqui às quartas-feiras, jogou palavras ao vento. Simplesmente isso. É uma prova de que você não creu no que você orou. Por incrível que pareça, eu trabalhei muito tempo no trabalho de oração, mas existem pessoas que são assíduas no trabalho de oração, que oram, mas você percebe que ela não crê no que está orando.
Porque quando sai dali, o que ela diz, o que ela fala, o que ela pensa em relação à situação que ela está sofrendo, não condiz. Ela repete o que ela aprende, o que ela ouve na igreja. Meus irmãos, felizmente isso é um fato. Quem se achega a Deus como Josafá, e esse povo espera ouvir de Deus uma resposta a essa expectativa em seu coração. Quando eu venho para cá quarta-feira, irmãos, quando eu me coloco de joelho, estou orando, eu fico na expectativa daquilo que Deus vai falar comigo. E sabe o que acontece quando damos a importância devida à oração? Quando ficamos na expectativa de saber qual é a resposta de Deus para a oração que fizemos, sabe o que acontece? Versículo 14 e 15. Observe aí. Josafá orando, o povo na expectativa, versículo 13, versículo 14 e 15. Então, olha que coisa tremenda. O Espírito do Senhor veio sobre Jeaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita, e descendente de Asaf, no meio da assembleia, no meio do povo. E ele diz, Deus vai falar, irmãos: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Eram esses que estavam na expectativa. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Glória a Deus. Ou seja, Deus respondeu a oração de Josafá. Meus irmãos, Deus é um Deus que responde orações. Deus, Ele dá importância ao que você fala com Ele de maneira verdadeira. Ele dá importância. E preste atenção, que detalhe interessante aqui. A primeira coisa que Deus fala para Josafá e o povo, sabe o que é? Não tenha medo, não tenha medo. E esse foi o sentimento que Josafá sentiu quando recebeu a informação de que um exército enorme vinha contra ele. Ele ficou alarmado, ele ficou com medo, como mostra em outras versões. Observe, meus irmãos, como Deus fica atento às nossas orações, aos detalhes do que nós apresentamos a Ele. Observe como Deus dá importância ao que falamos para Ele. Portanto, devemos dar importância à oração. Quando você se coloca diante de Deus, de maneira verdadeira, crendo, Deus, Ele presta atenção em cada detalhe, irmãos. O seu servo estava alarmado, com medo, e a primeira coisa que Deus fala para ele: não tenha medo. Deus dá importância àquilo que nós falamos com Ele. Portanto, devemos dar importância ao que nós falamos para Deus. Devemos ficar na expectativa do que Deus vai falar conosco. Pois quando você está orando, você está falando com o soberano Deus, não é com o homem, não. Portanto, irmãos, oração é coisa séria, é coisa importante. Amém? Ah, meus irmãos, como é prazeroso você saber que Deus ouviu a sua oração, lhe respondeu positivamente. Como é que você chega no fim desse ano? Diante das orações que você fez, como é prazeroso eu olhar para trás e ver que Deus ouviu tantas orações que eu fiz. Algumas delas disse não importa. O prazer está em saber que Deus falou comigo. Como é prazeroso. Eu não sei como muitos de vocês estão chegando ao fim desse ano, eu não sei, mas a minha recomendação é: dê importância à oração. Se você puder vir aos cultos de oração às quartas-feiras, pelo amor de Deus, venha, é importante. Quando marcar a oração com os homens, venha. Quando marcar a oração com as mulheres, venha. Dê importância a esse instrumento que Deus nos concede, para que possamos falar com Ele, a oração.
Meus irmãos, não importa o exército que está vindo contra você, não importa se é enorme, não importa qual seja a luta, o tamanho dela, não importa o tamanho do problema, não importa quão violentos são os ataques do diabo, quão violentos são os ataques da nossa natureza carnal, nós temos um Deus que é poderoso e que pode nos ajudar. Agora, se você não considera importante a oração, se você não ora nessa expectativa, não tem como inserir você nesse contexto. E eu não quero que por conta disso, na próxima reunião de oração com os homens, todos estejam aqui para agradar o pastor. Não, pelo amor de Deus. Eu quero que você venha compreendendo a importância da oração. Não quero que todos estejam aqui no dia 26, porque o pastor pediu. Não, eu quero que você entenda a importância de nós estarmos aqui celebrando o nascimento daquele que morreu por nós na cruz para nos salvar. Nós temos um Deus que é poderoso e que pode nos ajudar em qualquer circunstância. Quando você ora de verdade e a solução não vem, é porque Deus não quer. Mais à frente eu vou estar pregando sobre uma situação que nós não estamos acostumados a ouvir às vezes. A vontade de Deus é que as coisas deem errado nas nossas vidas. Isso parece loucura. Porque lá no final, o nome dele vai ser glorificado. Existem situações que é da vontade de Deus que não dê certo em nossas vidas. Por um propósito que nós não entendemos. Eu fiquei imaginando aqui o alívio que Josafá teve, né? Ele deve ter sentido ao ouvir Deus falando para ele através do profeta. Não tenha medo, nem fique desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Deve ter falado, ufa, que alívio, Senhor. E pensando ainda nesse momento tão difícil que Josafá enfrentou, percebi que muitas vezes o que nos falta diante das guerras que enfrentamos, sabe o que é, irmãos? É termos simplesmente o bom senso. É um detalhe muito importante. Josafá, diante dessa situação tão difícil que ele estava enfrentando, ele agiu com bom senso, irmãos. Josafá era um homem de guerra. Se você olhar para trás, era um homem de guerra vitorioso. Josafá tinha um exército muito poderoso. Mas agora, nesta guerra, ele entendeu que contra esses inimigos ele não tinha condições para enfrentá-los. O que ele faz? Ele vai pedir ajuda a Deus, olha o bom senso. Ele agiu certo. Ele foi buscar ajuda divina. E o profeta não disse para ele, Josafá, você pode partir para a batalha, que você vai vencer. O profeta não falou isso não. Vai lá, reúne o teu exército, você vai vencer. Pelo contrário, ele diz, a batalha não é de vocês, mas de Deus. É como se o profeta estivesse dizendo o seguinte para ele, olha, Josafá, realmente, esses inimigos são fortes. Você de fato não tem como vencê-los. Mas não fique com medo, não fique desanimado, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. É Ele que vai lhe dar essa vitória. E meus irmãos, aqui está um grande segredo. Existem situações difíceis que enfrentamos em nossa vida, que conseguimos enfrentar, não é verdade? Situações que conseguimos vencer, mas tem outras que dependemos totalmente do Senhor para vencer. Por exemplo, tem pessoas que têm facilidade para perdoar. Mesmo quando ainda não eram convertidas, já tinham essa facilidade. Mas tem outras que não têm a mesma facilidade, mesmo sendo convertidas. Portanto, essas pessoas precisam estar aos pés do Senhor, pedindo a sua ajuda, orando, jejuando e falando a Deus as mesmas palavras que Josafá disse quando estava orando, versículo 12. Não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar, que vem contra nós. Diante da sua fragilidade, tem que falar isso para Deus. Não sabemos o que fazer.
Tais pessoas sozinhas não conseguem perdoar, portanto, compreender sua fragilidade nessa área, buscar ajuda divina, se chama bom senso. E muitos estão perdendo suas guerras pessoais por falta de bom senso. Portanto, nesse fim de ano, período que geralmente paramos para refletir, pense aí, veja algumas guerras que você perdeu esse ano. Batalhas que você não conseguiu vencer, situações que você não conseguiu vencer e que vai acabar levando para o próximo ano. Veja se não lhe faltou bom senso para enfrentar essas situações. Situações que você não tem como enfrentá-las sozinhas. Acho que você vai precisar da ajuda do Senhor, da mesma forma que Josafá precisou. Pense nisso, meu irmão. Portanto, comece a apresentar a sua fragilidade para o Senhor nessa manhã. Diga para Ele que o Josafá falou: não temos força para enfrentar este exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer. Qual é a tua fragilidade? Que você não tem força para enfrentar, que você não sabe o que fazer. E certamente Deus vai lhe ajudar. Meus irmãos, eu concluo essa mensagem nessa manhã dizendo: dê a devida importância que a oração merece. Acredite, Deus leva a sério quando você se coloca diante dele para orar. Portanto, ao orar ao Deus soberano, fique na expectativa, pois Ele em algum momento irá te responder. E aprenda a enfrentar algumas guerras, como Josafá, usando o bom senso. Amém? E que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém, irmãos? Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos pensar no que foi dito nessa manhã. Feche seus olhos com calma. Vamos nos preparar para a ceia. Ah, Senhor Deus, levanta aqui, ó Deus, um povo que entenda a importância da oração. Irmãos que diante das suas lutas se coloquem diante da face do Deus Todo-Poderoso, como fez Josafá, para buscar, para pedir ajuda, para pedir direção. Talvez nessa manhã você se encontre diante de alguma situação, você precisa ouvir a voz de Deus. Situação que você precisa vencer. Ore. Tenha o bom senso, fale para o Senhor: Senhor, eu tenho lutado há tanto tempo, mas eu não consigo vencer, Senhor. Eu não sei o que fazer, Senhor, me ajuda. Mas faça isso com fé, na expectativa de que Deus Ele vai te responder, de que Ele vai agir de alguma maneira. Meus irmãos, observem a fé de Josafá. Parece loucura alguém se colocar diante de um Deus que ele não estava vendo com os olhos humanos, para pedir ajuda para enfrentar um exército poderoso. Isso é loucura. Essa é a fé, é a confiança no Deus Todo-Poderoso. É dessa maneira. Comece a visualizar as tuas lutas, você enfrentou esse ano, os problemas, mas visualize o Deus poderoso, apresente a Ele. Senhor, nos ajuda, Senhor. Toma os desafios dessa igreja, os problemas que eu não sei resolver, não tenho forças para resolver, eu não sei o que fazer. Nos ajuda, Senhor. Oro nesta manhã, ó Deus, na expectativa de que o Senhor ouvirá a minha oração e a oração daqueles que de fato creem naquilo que estou falando diante de Ti, que levam a oração a sério, que consideram importante, porque Deus considera importante tudo aquilo que você fala para Ele. Glória a Deus. Vamos cantar esse louvor. Tudo que tenho veio de Ti,
o meu melhor eu quero te dar. Tu és meu tesouro, a ti, Senhor, adoração. Se você quiser, você pode ficar de pé. Tua vontade é o que desejo, e tudo que traga louvores a ti. Servir-te, honrar, é um privilégio. É um privilégio. Deus grande e majestoso, me rendo em adoração. Aleluia. Recebe minha adoração. Permita-me entrar no lugar que é somente elementos da ceia teu e contemplar a tua santidade e entre os querubins te adorar. Tudo que tenho, Senhor, Tudo que tenho, tenho de ti, o meu melhor eu quero te dar. eu quero te dar. Tu és meu tesouro, a ti, Senhor, adoração. E tua vontade é o que desejo, e tudo que traga louvores a ti. Seguir-te, honrar-te é um privilégio. Deus grande e majestoso, me rendo em adoração. Recebe minha adoração. Permita-me entrar no lugar que é somente teu e contemplar, aleluia, a tua santidade Entre os querubins, e entre os querubins te adorar. Recebe minha adoração. permita-me entrar, Senhor. Permita-me entrar no lugar que é somente teu e contemplar a tua santidade e entre os querubins te adorar. Santo, Santo é o Senhor. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus, por entregar o teu único filho na cruz do Calvário para morrer por nós, pecadores. Obrigado, Senhor, por este amor, pela tua graça. Que nesta manhã o teu Espírito Santo nos renove, Senhor. Que ao participarmos desse momento sejamos renovados. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação conquistada na cruz do Calvário. Perdoa as nossas falhas nessa manhã, perdoa os nossos pecados, pecados conscientes, pecados inconscientes. Nós queremos te servir em santidade. E nessa manhã eu abençoo este pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Comei dele todos.
Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Este cálice simboliza o teu sangue que foi derramado naquela cruz para nos purificar de todos os nossos pecados. Por conta disso já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nessa manhã eu abençoo este cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Tomai dele todos. Recebe minha adoração, permita-me entrar no lugar que é somente teu e contemplar a tua santidade e entre os querubins te adorar. Vamos subir, recebe. Recebe minha adoração. Permita-me entrar no lugar que é somente teu e contemplar a tua santidade e entre os querubins te adorar. Ele é santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Obrigado, Senhor, por esta manhã, que esta palavra tão importante para as nossas vidas possa ficar cravada no coração do teu povo. Que teu Espírito Santo lembre o teu povo nos dias de guerra, nos dias difíceis em que nós enfrentamos. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E a minha salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tenha um ótimo almoço, uma ótima tarde. E à noite estaremos aqui. Quem puder vir, estaremos juntos prestando culto a Deus. Boa noite, pessoal aí da live também. Bom dia, né? Boa tarde. Deus abençoe rica e abundantemente. Eu trouxe semana passada, semana retrasada.